O alimento antigo que está voltando às fazendas. Você já ouviu falar em alimentos que nossos avós comiam, mas que sumiram das mesas por um tempo? Pois é, muitos deles estão voltando com força total. Um exemplo é um grão que era comum há séculos, mas foi deixado de lado quando outras comidas mais fáceis de plantar apareceram. Agora, ele está sendo redescoberto por agricultores, chefes e até médicos. É como se fosse um superalimento do passado voltando para o presente. Esse grão antigo se chama quinoa, mas não é o único. Outros alimentos, como o painço, a aveia preta e até raízes como a mandioca brava, também estão ganhando espaço novamente. Eles foram esquecidos porque, depois da Segunda Guerra Mundial, a agricultura mudou muito. As pessoas começaram a plantar só o que dava mais dinheiro rápido, como soja e milho, e deixaram de lado o que era mais trabalhoso ou menos conhecido. Mas agora, com a preocupação com a saúde e o meio ambiente, esses alimentos antigos estão voltando. Por que isso está acontecendo? Vamos entender melhor. Por que esses alimentos sumiram? Imagine que você tem uma horta em casa. Se você planta alface, cenoura e tomate, mas um dia descobre que a cenoura vende mais rápido no mercado, você pode acabar plantando só cenoura. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a agricultura. Depois da guerra, os governos e as grandes empresas incentivaram o plantio de poucos alimentos, porque eles eram fáceis de produzir em grande quantidade e davam lucro rápido. A quinoa, por exemplo, era muito consumida pelos povos andinos, como no Peru e na Bolívia, há mais de 5.000 anos. Mas quando os espanhóis chegaram à América, eles trouxeram trigo e outros grãos da Europa, e a quinoa foi deixada de lado. O mesmo aconteceu com o painço, que era comum na África e na Ásia, mas perdeu espaço para o arroz e o trigo. Outro motivo é que esses alimentos antigos muitas vezes precisam de mais cuidado para crescer. A quinoa, por exemplo, não gosta de muito calor, e o painço precisa de solo bem preparado. Já a soja e o milho crescem quase em qualquer lugar, com menos trabalho. Então, para os agricultores, fazia mais sentido plantar o que era mais fácil. 2. Por que eles estão voltando agora? Hoje, as pessoas estão mais preocupadas com 3 coisas: saúde, meio ambiente e sabor. E esses alimentos antigos se encaixam perfeitamente nesses pontos. Saúde. Muitos desses grãos são mais nutritivos do que os que comemos hoje. A quinoa, por exemplo, tem mais proteína do que o arroz ou o trigo. Isso significa que ela ajuda a manter a energia por mais tempo e é ótima para quem não come carne. O painço também é rico em ferro e fibras, que ajudam a evitar anemia e problemas no intestino. Já a aveia preta tem mais antioxidantes do que a aveia comum, o que ajuda a proteger o corpo contra doenças. Imagine que você está escolhendo entre 2 tipos de pão, um feito com farinha branca, que quase não tem nutrientes, e outro feito com farinha de quinoa ou painço. Qual você escolheria? Hoje, muita gente está optando pelo segundo, porque sabe que faz bem. Meio ambiente. Plantar sempre os mesmos alimentos, como soja e milho, desgasta o solo. É como se você comesse só hambúrguer todos os dias. Uma hora, seu corpo vai ficar fraco. O solo também precisa de variedade para se manter saudável. Quando os agricultores plantam só um tipo de alimento, eles precisam usar mais adubo e veneno para manter a plantação, o que polui a terra e a água. Os alimentos antigos, por outro lado, muitas vezes precisam de menos agrotóxicos. A quinoa, por exemplo, é resistente a pragas e cresce bem em lugares secos, onde outras plantas não sobrevivem. Isso significa que dá para plantar sem estragar tanto o solo. Além disso, muitos desses grãos são nativos de certas regiões, o que significa que já estão adaptados ao clima local. Isso é bom porque gasta menos água e energia para produzir. Sabor. Você já provou um bolo feito com farinha de trigo integral? Ele tem um gosto mais forte e diferente do bolo feito com farinha branca. Muitos desses alimentos antigos têm sabores únicos, que estão sendo redescobertos por chefes e cozinheiros. A quinoa, por exemplo, tem um gostinho de noz, e o painço fica crocante quando cozido. Já a mandioca brava, quando bem preparada, é mais saborosa do que a mandioca comum. É como se a gente estivesse redescobrindo receitas que nossos bisavós faziam.
Hoje, até restaurantes chiques estão usando esses ingredientes para criar pratos diferentes e saudáveis. 3. Como esses alimentos estão voltando? Não é fácil trazer de volta um alimento que ficou esquecido por décadas. Os agricultores precisam aprender a plantar de novo, as pessoas precisam conhecer e gostar do sabor, e os mercados precisam vender. Mas isso está acontecendo de algumas formas. Pequenos agricultores, muitos produtores familiares estão voltando a plantar esses grãos porque perceberam que podem vender por um preço melhor. Como são alimentos mais saudáveis e diferentes, as pessoas estão dispostas a pagar mais por eles. Além disso, alguns governos e organizações estão dando incentivos para quem planta alimentos antigos, porque isso ajuda a preservar a natureza. Feiras e mercados. Antes, você só encontrava quinoa ou painço em lojas de produtos naturais. Hoje, até supermercados grandes já vendem. Em feiras de rua, é comum ver barracas com farinhas de mandioca brava ou aveia preta. As pessoas estão experimentando e gostando. Restaurantes e chefes, muitos cozinheiros estão usando esses ingredientes para criar pratos novos. Por exemplo, você já viu um risoto de quinoa? Ou um pão feito com farinha de painço? Essas receitas estão aparecendo em cardápios de restaurantes e até em programas de TV. Quando as pessoas veem que dá para comer de um jeito gostoso e saudável, elas querem experimentar. Redes sociais. Hoje, todo mundo compartilha receitas na internet. Se alguém posta uma foto de um bolo de quinoa ou uma salada com painço, logo outras pessoas querem fazer também. Isso ajuda a espalhar o interesse por esses alimentos. Escolas e hospitais. Em alguns lugares, as merendas escolares estão incluindo quinoa, aveia preta e outros grãos antigos. Isso é ótimo porque as crianças aprendem desde cedo a comer alimentos saudáveis. Em hospitais, esses alimentos também estão sendo usados para melhorar a alimentação dos pacientes. 4. Quais são os desafios? Claro que nem tudo é fácil. Trazer de volta um alimento antigo tem seus desafios. Preço. Como esses grãos não são plantados em grande quantidade, eles costumam ser mais caros. Uma saca de quinoa, por exemplo, pode custar mais do que uma saca de arroz. Isso faz com que nem todo mundo consiga comprar. Falta de conhecimento. Muitas pessoas não sabem como preparar esses alimentos. Se você nunca cozinhou quinoa, pode achar que é difícil. Mas na verdade, é tão fácil quanto cozinhar arroz, basta colocar na panela com água e esperar ferver. Resistência das grandes empresas. As indústrias que produzem soja, milho e trigo não querem perder espaço. Então, elas podem tentar desestimular o plantio de outros alimentos, dizendo que não vale a pena. Adaptação ao clima. Alguns desses grãos são sensíveis ao clima. Se chover demais ou de menos, a plantação pode não dar certo. Por isso, os agricultores precisam aprender a lidar com essas variações. 5. Exemplos práticos do dia a dia. Vamos ver como esses alimentos antigos podem aparecer na sua vida. Café da manhã. Em vez de comer pão branco com margarina, você pode fazer uma vitamina com leite, banana e quinoa em flocos. Ou então um mingau de aveia preta com mel. Almoço. Que tal trocar o arroz branco por quinoa ou painço? Você pode cozinhar da mesma forma e usar em saladas, com feijão ou até em uma moqueca. Lanche. Biscoitos feitos com farinha de mandioca brava ou bolos de painço são opções saudáveis para comer entre as refeições. Jantar. Uma sopa de quinoa com legumes é leve e nutritiva. Ou então um purê de mandioca brava, que é mais saboroso do que o de batata. Receitas diferentes. Já pensou em fazer um hambúrguer de quinoa? Ou um brigadeiro com farinha de painço? Essas receitas estão ficando populares e são ótimas para quem quer comer algo diferente. 6. Do que o futuro reserva? A tendência é que esses alimentos antigos fiquem cada vez mais comuns. Com o tempo, os preços podem baixar, porque mais agricultores vão plantar e mais indústrias vão processar. Além disso, as pessoas estão cada vez mais conscientes da importância de comer bem e cuidar do planeta. Imagine daqui a 20 anos, talvez a quinoa seja tão comum quanto o arroz, e o painço esteja em todas as padarias. As crianças vão crescer conhecendo esses alimentos e nem vão lembrar que eles já foram esquecidos. E o melhor, vamos ter uma alimentação mais variada, saudável e sustentável.
Resumo final: os alimentos antigos estão voltando porque são mais saudáveis, ajudam o meio ambiente e têm sabores únicos. Grãos como quinoa, painço e aveia preta, que foram deixados de lado no passado, agora são valorizados por agricultores, chefes e consumidores. Eles oferecem mais nutrientes, exigem menos agrotóxicos e dão um toque especial às receitas. Claro que ainda há desafios, como o preço mais alto e a falta de conhecimento sobre como prepará-los. Mas, aos poucos, esses alimentos estão ganhando espaço nas feiras, nos supermercados e nas mesas das pessoas. E o melhor, eles mostram que, às vezes, o que é antigo pode ser a solução para os problemas de hoje. Então, da próxima vez que você for ao mercado, que tal experimentar um desses grãos? Pode ser o começo de uma alimentação mais saudável e saborosa. E não são só os grãos que estão voltando. Outros alimentos antigos também estão reaparecendo nas fazendas e nas cozinhas. Um bom exemplo é o inhame, que muita gente só conhece como remédio para a gripe. Mas ele é muito mais que isso. O inhame é rico em fibras, vitaminas e minerais, e pode ser usado em sopas, purês, bolos e até mesmo frito, como batata. Além disso, ele cresce bem em solos pobres e não precisa de muitos cuidados, o que o torna uma ótima opção para pequenos agricultores. Outro alimento que está ganhando destaque é o feijão fradinho, também conhecido como feijão de corda. Ele é muito usado no Nordeste do Brasil, principalmente na famosa receita de acarajé. O feijão fradinho é uma excelente fonte de proteína e ferro, e pode ser preparado de várias formas, em saladas, sopas, ensopados ou até mesmo como hambúrguer vegetal. E o melhor, ele é resistente à seca, o que ajuda os agricultores em regiões onde a chuva é escassa. Até mesmo frutas antigas estão voltando com força. A jabuticaba, por exemplo, que muita gente só encontra em árvores no quintal da avó, agora é cultivada em maior escala. Ela é rica em antioxidantes e pode ser usada em sucos, geleias, licores e até em pratos salgados, como molhos para carnes. Outra fruta que está na moda é o cambuci, típico da Mata Atlântica. Ele tem um sabor azedinho e refrescante, perfeito para sucos, sorvetes e até cervejas artesanais. Esses alimentos antigos não são apenas saudáveis e saborosos, mas também ajudam a preservar a cultura e a história do Brasil. Muitos deles eram consumidos pelos povos indígenas e pelos primeiros colonizadores, mas acabaram sendo deixados de lado com a chegada de produtos industrializados. Agora, eles estão voltando para mostrar que a comida de verdade, sem tantos aditivos e processamentos, pode ser deliciosa e nutritiva. Se você ainda não experimentou nenhum desses alimentos, vale a pena dar uma chance. Comece com algo simples, como um prato de inhame cozido ou uma sopa de feijão fradinho. Ou então, procure receitas com jabuticaba ou cambuci e descubra novos sabores. O importante é se abrir para o que é diferente e aproveitar os benefícios que esses alimentos podem trazer para a sua saúde e para o planeta. Afinal, comer bem não precisa ser complicado, às vezes, basta resgatar o que já existia há muito tempo. E não é só o sabor que faz esses alimentos antigos valerem a pena. Muitos deles são verdadeiros superalimentos da natureza, cheios de vitaminas, fibras e minerais que ajudam o corpo a funcionar melhor. O inhame, por exemplo, é rico em carboidratos saudáveis e ajuda a dar energia sem pesar no estômago. Já o feijão fradinho, além de ser uma ótima fonte de proteína, tem ferro e zinco, que fortalecem o sistema imunológico. E o cambuci, aquela fruta verde e azedinha típica da Mata Atlântica, tem mais vitamina C do que a laranja. Outra vantagem é que esses alimentos costumam ser mais baratos e fáceis de encontrar do que muitos produtos industrializados. Uma batata doce, por exemplo, custa menos que um pacote de salgadinho e rende muito mais. E o melhor, você pode plantar alguns deles até em casa, como a taioba, que parece uma folha de espinafre gigante, ou o cará, que cresce bem em vasos grandes. Basta um pouco de terra, água e sol para ter uma horta caseira cheia de alimentos frescos e sem agrotóxicos. Além disso, ao escolher esses alimentos, você também está ajudando pequenos agricultores e comunidades tradicionais. Muitas famílias que cultivam mandioca, milho crioulo ou frutas nativas dependem da venda desses produtos para sobreviver.
Quando você compra direto deles, em feiras ou cooperativas, está valorizando o trabalho deles e mantendo viva uma tradição que passa de geração em geração. E não precisa ser tudo de uma vez. Você pode começar trocando um ingrediente por semana. Que tal substituir o arroz branco pelo arroz vermelho, que tem mais fibras? Ou usar farinha de banana da terra no lugar da farinha de trigo para fazer bolos? Até mesmo um simples chá de folhas de boldo ou erva cidreira, que sua avó provavelmente já fez, pode ser uma forma de resgatar esses sabores antigos. O mais legal é que muitos desses alimentos já fazem parte da nossa cultura, mesmo que a gente não perceba. Quem nunca comeu pamonha, canjica ou bolo de aipim? Todos eles são feitos com ingredientes que nossos avós cultivavam e que agora estão voltando com força. Até mesmo a tapioca, que virou febre nas dietas, é feita da mandioca, um alimento que os indígenas já usavam há séculos. Então, da próxima vez que for ao mercado ou à feira, dê uma olhada nas bancas de produtos regionais. Pergunte ao feirante sobre aquele legume ou fruta diferente e peça uma dica de como preparar. Muitas vezes, ele mesmo vai te contar uma receita da família ou um truque para deixar o prato mais gostoso. E se você tiver espaço, plante um pé de jabuticaba ou uma touceira de capim-limão no quintal. Assim, além de comer melhor, você vai se reconectar com uma parte importante da nossa história, e ainda pode se surpreender com quanto esses alimentos são versáteis e saborosos. No fim das contas, resgatar esses alimentos antigos não é só uma questão de saúde ou de moda. É uma forma de respeitar a terra, valorizar quem trabalha nela e manter viva a diversidade que faz da nossa comida algo tão especial. E o melhor, você não precisa abrir mão do que gosta. Basta dar uma chance para o novo, ou melhor, para o antigo, e deixar que ele faça parte do seu dia a dia. Afinal, a melhor comida é aquela que alimenta o corpo, a alma e a história de um povo. E não pense que esses alimentos antigos são difíceis de encontrar ou caros. Muitos deles já estão voltando aos mercados, feiras livres e até supermercados, graças ao trabalho de pequenos produtores e cooperativas que perceberam o valor do que estava quase esquecido. Um exemplo é a taioba, uma folha verde escura que lembra o espinafre, mas com um sabor mais suave e levemente adocicado. Ela era muito usada nas roças antigas, cozida em refogados ou em sopas, e hoje já dá para achar em algumas bancas de hortifruti. Outro caso é o pequi, uma fruta típica do Cerrado que, além de dar um toque especial em arroz e frango, é cheia de nutrientes. Antes, só se encontrava em regiões específicas, mas agora já aparece em lojas de produtos regionais e até em receitas de chefes famosos. O legal é que muitos desses alimentos não precisam de grandes cuidados para crescer. A mandioca, por exemplo, é uma das plantas mais resistentes que existem. Ela aguenta seca, solo pobre e ainda assim dá raízes nutritivas que podem virar farinha, tapioca, bolos ou até mesmo um delicioso purê. No Nordeste, ela é a base da alimentação há séculos, e agora está sendo redescoberta em outras partes do país. Já o feijão fradinho, aquele pequeno e branco, era um dos queridinhos das avós mineiras e baianas. Hoje, ele está voltando em pratos como acarajé e ensaladas, porque é leve, rico em proteína e combina com quase tudo. Outra vantagem desses alimentos é que eles ajudam a diversificar a produção nas fazendas. Quando um produtor planta só uma coisa, como soja ou milho, ele fica dependente do mercado e dos preços. Mas se ele inclui na roça um pouco de batata doce, quiabo ou maxixe, por exemplo, tem mais opções para vender e menos risco de perder tudo. Isso é bom para quem planta e para quem come, porque garante mais variedade na mesa. Além disso, muitos desses cultivos não precisam de agrotóxicos, pois são naturais da nossa terra e já estão adaptados ao clima. O urucum, por exemplo, é uma planta que dá um corante natural usado há séculos pelos indígenas e que hoje é valorizado por quem busca alimentos mais naturais. E não é só na comida que esses alimentos antigos fazem diferença. Muitos deles têm usos que vão além do prato. O babaçu, uma palmeira típica do Maranhão e do Piauí, fornece óleo, farinha e até fibras para artesanato. As folhas da bananeira, que antes eram descartadas, hoje são usadas para embrulhar alimentos e dar um sabor especial, como no famoso bolo de folha do norte do país. Até as cascas de frutas, que muita gente joga fora, podem ser reaproveitadas. A casca da banana,
por exemplo, vira doce, farofa ou até um adubo natural para as plantas. O mais interessante é que resgatar esses alimentos não significa abandonar o que a gente já conhece. Pelo contrário, é uma forma de enriquecer a nossa alimentação. Que tal experimentar um cuscuz de milho com leite de cocô e pequi no café da manhã? Ou substituir o arroz branco por um arroz de cuchá, feito com folhas de vinagreira? São pequenas mudanças que fazem toda a diferença. E o melhor é que, ao incluir esses alimentos no dia a dia, a gente também está apoiando quem produz de forma mais sustentável e justa. No fim, o que está acontecendo é uma redescoberta. É como se a gente estivesse abrindo um baú cheio de tesouros que sempre estiveram ali, mas que foram deixados de lado por um tempo. E o mais legal é que não precisa ser complicado. Basta começar com um ingrediente novo por vez, pesquisar receitas simples e deixar que o sabor fale por si. Quem sabe, daqui a pouco, você não está plantando sua própria hortinha de ervas e folhas antigas ou ensinando para os filhos como fazer um bolo de fubá cremoso, daquele jeito que as avós faziam. Afinal, a comida é uma das melhores formas de manter viva a memória de um povo, e de garantir que as próximas gerações também saibam o valor do que vem da terra.